Aleluia! Glória a Deus! E hoje eu quero começar, para terminar, com uma pergunta poderosíssima. Por que eu estou falando de perguntas esses dias? Porque o mundo não é regido por respostas. O mundo é regido por perguntas. As pessoas mais incríveis não são as que têm as melhores respostas, são as que fazem as melhores perguntas. As perguntas, elas vão nos expor, elas vão nos trazer desconforto muitas vezes. Eu tenho dito, irmãos, que as nossas maiores certezas podem ser as nossas piores inimigas. Eu conheço maridos horríveis que se acham o cara. Eu conheço esposas assim que são pior do que a mulher de Jó, de Ló, essas mulheres tudo aí, Jezabel, mas elas se sentem rainha Esther. Eu conheço homens piores do que Absalão, Acabe, que se sentem o próprio Jesus Cristo. Talvez é porque você não se perguntou ainda. E esses dias Deus tem nos feito perguntas. Nós começamos lá no início, Deus dizendo para Adão: onde você foi parar, Adão? Deus perguntou para Caim: onde está o seu irmão? Deus perguntou a Moisés: o que tem na sua mão? O que é isso na sua mão? Deus perguntou a Elias: o que você está fazendo aqui? Deus perguntou para aquela mulher que ia ser apedrejada: onde estão os seus acusadores? Perguntas tão poderosas. E hoje eu quero começar com uma incrível que está em Mateus, capítulo 16, versículo 14 e 15. Se você é bom de Bíblia, ache rapidinho aí. Se não, acompanhe na tela, por favor. Mateus, capítulo 16, no versículo 14, que diz assim: e eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Olha a pergunta poderosa ali. E você? E você que está aqui essa noite? Quem você diz que eu sou? Este aqui é um ambiente de muita idolatria, porque lá naquela região tem uma montanha, uma rocha chamada Porta do Inferno. O que acontecia na Porta do Inferno? Era um lugar de muito ecumenismo, de muita idolatria. Todos os deuses podiam ser adorados naquele lugar. Naquele lugar tinham sacrifícios de pessoas. Bebês eram sacrificados ali, animais eram sacrificados ali, a demônios, a todo tipo de entidade que você possa imaginar. E aquele lugar ainda se chama Portas do Inferno. E lá está Jesus com seus discípulos e apóstolos, e ele questiona, depois de ter uma pesquisa do Ibope da época: o que eles estão falando a meu respeito aí? O que eles dizem a meu respeito? Aí alguém vem e diz assim: uns falam que o Senhor é fulano de tal, o outro fala que o Senhor é ciclano, e outros ainda dizem que o Senhor é beltrano. Eles começam a dizer isso para Jesus. Naquele ambiente de diferentes etnias religiosas, pessoas tinham percepções da pessoa de Jesus muito diferentes. Eles viam Jesus de uma perspectiva diferente. Isso não é tanto problema, a questão é que Jesus agora olha para seus discípulos e pergunta: e você? Quem você diz que eu sou? Aí o irmão Pedro levanta sua voz e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso deixa Jesus impactado. Ele diz assim: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas isso veio de Deus para a sua vida. E sobre esta palavra eu vou edificar a minha igreja. Aí ele termina dizendo assim: e as portas do inferno. Ele não está dizendo necessariamente do inferno, lá do Apocalipse. Ele está dizendo daquela atmosfera, que tinham muitas oportunidades e possibilidades. Ele diz assim: todas estas religiões, todas essas etnias religiosas, todo esse tipo de levante, de inferno, de demônio, não vão prevalecer contra a igreja ou contra esta revelação que você teve, que não é da sua parte, é da parte de Deus. O que é lindo aqui é que quando Pedro responde: tu és o Cristo, ele não está dizendo necessariamente de uma pessoa, ele está dizendo de uma revelação. Que revelação que é esta?
Ele responde isso em grego, ele fala, tu és Yeshua Hamashia, ele fala, tu és Hamashia. Esta expressão Hamashia, ela é muito poderosa e significativa. Ele não está dizendo apenas de um título, ele está dizendo de um potencial, ele está dizendo de uma verdade. Ele diz aqui, você não é apenas um bom amigo, você não é apenas um bom solucionador de problema, porque João era tão apaixonado com Jesus que ele podia dizer assim, Jesus, para mim o Senhor é o meu melhor amigo. Aí Mateus diria, o Senhor é um grande provedor, o Senhor faz milagre, tira moeda da boca do peixe, cada um na sua vibe, cada um na sua mentalidade, podia dizer alguma coisa, cada um podia falar de um aspecto, mas Pedro está dizendo aqui de uma ordem muito maior, muito mais profunda, porque ele diz assim, tu és Hamashia. Olha que poderoso, irmãos, olha que percepção mais profunda de Deus, porque ao longo da Bíblia inteira, existia Mashias, existiam pessoas que eram ungidas e capacitadas para fazer um trabalho específico. Todo ano, quando o sacerdote tinha que entrar no tabernáculo para fazer o sacrifício ou o trabalho, ele era Machia. Profetas eram Machias, reis eram Machias, mas Pedro está dizendo aqui, tu és o Machia. Ele estava dizendo, você é o cara, você é você que veio para resolver os meus problemas, você é o único caminho, você é a única verdade, você é a única pessoa, você é o meu Machia. Olha que conexão pessoal, vocês estão me entendendo, sim ou não, família? Então comunica comigo aí, eu estou muito animado porque é esta percepção que eu quero ter, e a maioria das pessoas naquele ambiente, inclusive no meio dos discípulos de Jesus, eles tinham uma percepção totalmente errada, egoísta, equivocada acerca da pessoa de Cristo. Porque para você, quem eu sou? Um mago? Um Santo Antônio casamenteiro? Um São Judas Tadeu? Para você eu sou quem? Para você eu sou quem? Se você pudesse, você me colocaria de cabeça para baixo dentro da panela de pressão? Para você casar mais rápido? Se você pudesse, você daria 7 pulinhos em um mar para eu resolver os seus problemas? Para você, quem eu sou? Um gênio da lâmpada mágica que você encontra comigo quando você está passando necessidade? Para você, quem eu sou? Mais um Deus no meio de tantos outros deuses, porque você encontra com ele aqui na quarta, e na quinta você encontra com outro, na sexta com outro, no sábado com outro, aí domingo você reencontra com ele, porque para você ele é só mais um. Mas Pedro diz, tu és Machia, tu és Hamashia, o Messias, o ungido, a verdade que liberta, o pão vivo que desceu do céu, tu és o filho do Deus vivo. Ele diz aqui, tu és o filho. Algumas pessoas pensam assim, mas eu sou filho de Deus. Pera lá, querido, Jesus é o filho de Deus. Sem Jesus, você não é filho de Deus, porque ele tem que ser unigênito para se tornar primogênito. Se ele não é unigênico na sua vida, ouça isso com atenção. Se Jesus não é unigênico, ele não vai se tornar o primogênito. Uau! Talvez isso seja pesado para a quarta-noite, ou para qualquer outro dia da semana. O fato é que algumas pessoas se consideram filhos de Deus, sem ter esta experiência com o unigênito Filho de Deus, porque por meio do único, ele se tornou o primeiro. Efésios diz que ele é o primeiro. Ele é o primeiro, aí eu posso ser o segundo, mas se ele não for o primeiro, se ele não for o Machia, se ele não for o Hamashia da minha vida, da minha casa, dos meus negócios, se ele não for o alfa e o ômega, o princípio e o final, se ele não for primeiro em significância e em sequência, o que nós temos colocado na frente dele? Porque para muitos ele é apenas um bom profeta, para outros ele é apenas João Batista, para outros ele é a reencarnação de Elias. Mas Pedro abre o bocão e diz, tu és o meu Cristos, Jesus, Yeshua, Hamashia, o Messias, o enviado, o libertador,
aquele que era a figura de Moisés, depois a figura de Josué, depois a figura de Elias, depois a figura de Eliseu, depois a figura de Boaz, depois a figura de Davi. Aí ele foi se tornando figuras até ele se manifestar como o verbo vivo que desceu do céu, se manifestou entre nós para se tornar unigênito e depois primogênito, porque se não fosse por ele, por meio dele, para ele, nós não seríamos absolutamente nada. Você pode dar um aplauso a ele? Para você, quem é Jesus? E você, e você, e você, e você? Grita para o seu vizinho, e para você? Who he is? E para você? Quem ele é? E para você? Quem ele é para você? Pedro bem diz, tu és Yeshua HaMashiach. Tu és Yeshua HaMashiach. Dá até vontade de chorar, irmãos. Porque ele é Jesus, o Filho do Deus. É por causa dele que nós estamos aqui. Não é por causa do pastor, não é por causa da igreja, é por causa dele. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. I love you, Lord. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Tu és o meu personal Jesus, o meu Jesus pessoal. Uau! Eu podia ficar horas aqui, mas eu tenho outra pergunta. Você me ama, Pedro? Agora já é outro momento. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 21, versículo 17, que pela terceira vez, Jesus lhe perguntou. Estava num diálogo aqui, depois de Pedro ter vacilado feio como eu e você vacilamos quase que diariamente. Aquele sentimento de autodecepção, porque ninguém gosta de decepcionar Jesus, verdade ou não é? Você pode ser a pior pessoa da terra, mas a gente fica frustrado quando nós decepcionamos Ele. E Jesus chega para Pedro, olha no olho dele e pergunta assim: ô Pedrão, você me ama, cara? Pedro fala: eu te amo. Aí Jesus olha de novo dentro do olho dele e pergunta: você me ama, Pedro? Pedro vai e diz: eu te amo, Jesus. E pela terceira vez, talvez hoje seja a terceira vez para você, talvez só essa semana seja a terceira vez, talvez hoje seja já a terceira vez que Jesus pergunta para você: você me ama mesmo? Como os diálogos eram em grego, Jesus estava perguntando uma coisa e Pedro respondendo outra totalmente diferente. Jesus perguntou: Pedro, você me ágape? Pedro dizia: eu te filéu. Ele estava dizendo: você me ama? Pedro dizia: eu gosto muito de você. Pedro, você me ama, Pedro? Senhor, eu gosto demais do Senhor. Aí pela terceira vez, eu imagino que Pedro neste momento esteja lembrando de que poucos minutos atrás, horas talvez, depois de ter negado Jesus 3 vezes, publicamente, ele estava dando passos largos para voltar à vida antiga. Não é opção voltar para a vida antiga. Não é uma opção você retroceder. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Existem pessoas que dão um passo à frente e 18 para trás. Eles dão um passo à frente e 48 para trás. E Pedro aqui estava voltando à vida antiga. Ele queria voltar porque ele estava tão frustrado, tão decepcionado por aqueles vacilos que ele tinha dado. E antes Jesus tinha dito para ele assim: cara, você vai me negar. Ele falou: nunca vou te negar. Ele tinha cortado a orelha de uma pessoa por causa de Jesus. Ele tinha sido um homem radical, como eu e você às vezes somos no domingo à noite, mas na segunda a gente nega, na terça também a gente nega, e quarta a gente afirma, e sexta a gente nega, e na hora do aperto a gente nega. Aí a Bíblia diz que Jesus olhou no olho dele e falou: você vai me negar, cara. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Ele falou: é muito raro, eu duvido, do jeito que eu gosto de você, não faço isso nunca, está repreendido em nome de Jesus. Jesus falou: mas eu sou Jesus.
E a Bíblia fala que perguntaram a Pedro assim, você andou com Jesus, não foi? Você foi no culto domingo, você está indo na igreja agora? Ele falou, de jeito nenhum. Que isso? Sai fora! Ele negou Jesus. E sabe o que acontece, irmãos? Ele, como Tomé, como Tiago, como Judas, o outro Judas, como os outros discípulos, tirando João, abandonaram Jesus, seus melhores amigos. E agora Jesus vem, aparece para aquele Pedro que estava no culto domingo à noite dizendo, tu és o mesmo para sempre, ou enquanto durar o amor. Não é assim? Que seja eterno enquanto dure. E Jesus disse para ele assim, cara, você me ama? Do you love me? Pedro falou, eu gosto de você. Eu gosto. E ele fala, você me ama? Cada pergunta era em relação a uma negativa. Por cada vez que Pedro negou, Jesus questionou. Mas essa pergunta não era para Jesus saber, porque Jesus já sabia, era para Pedro saber. O que era para Pedro saber? Talvez o que você precise saber aqui hoje à noite. Esta é uma boa palavra, sim ou não, irmãos? Depois de ir para o caminho da frustração, depois de caminhar pelo caminho da autodecepção, Jesus diz para ele assim, você me ama? Ele diz, com tristeza no semblante, ele diz assim, Senhor, o Senhor sabe que eu apenas gosto, o Senhor sabe que eu apenas gosto. Eu imagino aquela tristeza no coração de Pedro. E Jesus fala com ele assim, cara, vamos fazer um negócio? Vai apacentar os meus cordeiros. Não era para Jesus saber, era para Pedro saber. Que você não faz nada para Deus chamar. E você não faz nada para Ele gostar menos de você. A questão é que Deus não nos ama pelos nossos acertos. Ele disse para Pedro assim, o tanto que você me ama já é o bastante para a gente caminhar juntos. Vamos seguir em frente, cara. Volta para a atividade ministerial. Volte a caminhar no caminho da verdade, porque você já gosta de mim, cara. Você já gosta de mim, já tem uma relação bacana, mas a religião impõe tanto jugo, a religião impõe tanto peso, que se você falhar uma vez, se você negar uma vez, você não serve mais. E Jesus vem no olho de Pedro e fala, olha, o tanto que você me ama já é o bastante para a gente ter uma relação juntos. E Pedro se transformou, talvez no maior apóstolo, porque Jesus olhou para ele e disse, apacente as minhas ovelhas, vai cuidar de alguém, vai assentar a paz. Existe uma geração que gosta de ministrar guerra, conflitos, e eu já vou falar sobre esse pessoal agora. Depois de ter vacilado tanto com Jesus, ele disse para Pedro assim, o próprio Jesus, o tanto que você me ama, eu valorizo já. Aqui não está em questão se você é do nível de cima ou do nível de baixo. A questão aqui é que eu amo você. E eu tenho um plano na sua vida. Não é sobre você me amar, é sobre eu ter te amado primeiro. Porque quando ele me amou, irmãos, eu não tinha capacidade nenhuma de amar ele, porque eu não era ninguém. A Bíblia diz que eu não era ninguém. E agora eu sou povo de Deus, mas eu só sou o povo porque Ele me amou primeiro. Eu não fiz absolutamente nada para Ele me amar, Ele que fez alguma coisa para Ele me amar, e Ele me amou primeiro. A Bíblia diz que Ele me ama. Se eu fosse cantor, eu ia cantar agora. Me ama. Me ajuda aí, irmã. Mais uma vez, vai. Me ama.
Você nunca vai falar eu te amo até entender que Ele te ama. Ele ama você. Jesus te ama. Ele não deixou de te amar porque você falhou. Vamos adorá-lo um minutinho. Raise your hands. Levante suas mãos assim se você quiser. Feche os olhos. Receba amor de Deus aí na sua vida agora, porque quando você entender o amor dele, você vai ser capaz de amá-lo. Quando você entender que ele te ama, independente dos seus erros ou dos seus acertos, você vai amá-lo muito mais, porque simplesmente ele te ama. Ele apenas te amou. Ele te ama, querido. Este é o evangelho de boas notícias. Jesus te ama e Ele tem um plano para a sua vida. Jesus te ama e Ele tem um plano para a sua vida. Ele me ama e Ele tem um plano para a minha vida. Eu já falhei tanto, mas Ele continuou me amando. Ele nunca desistiu de mim, mesmo quando eu apenas gosto dele, mesmo quando eu estou bravo com Ele, Ele continua me amando. Isso me faz querer amá-lo mais e mais. E sabe o que é amor? Você sabe o que é amor? Antecipar necessidades. Amor é isso. Você que não entende amor ainda, você que fala que ama no segundo encontro, você não entendeu nada sobre amor, porque amor é antecipar necessidade. Antes de você ter uma necessidade, Jesus já antecipou ela, que foi dar a vida dele por você. Isso é amor de verdade. I love you, Lord. Eu te amo, Senhor Jesus. E eu vou terminar. Eu senti uma sinceridade aí, tá? Eu senti uma sinceridade agora. Eu gosto de pregar quarta porque só vem gente que realmente quer ouvir a palavra aqui quarta. Eu gosto demais. A minha última pergunta, depois de falar sobre quem eu sou para você, depois da pergunta se você me ama, Jesus indaga outra pessoa. Este já é Saulo. A Bíblia diz que Saulo estava viajando a cavalo e vem uma luz e manifesta na frente dele, e ele cai do cavalo e uma voz pergunta para ele assim: Saulo, Saulo. Deve ter sido assim a voz de Jesus. Ele não devia ter uma voz mais aguda do que esta. Por que me persegues? Está escrito lá no livro de Atos capítulo 9, versículo 4. Atos capítulo 9, versículo 4 diz que Paulo caiu por terra e ouviu uma voz. Alguém está ouvindo uma voz aqui essa noite que não é a voz do Paulo? Aleluia. Lá diz assim: que voz é essa? A voz de Jesus, que dizia: por que você me persegue? Por que você me persegue? Por que você me persegue? Eu vou terminar com esta pergunta. Eu termino agora a minha série, que eu estou abandonando, na verdade, porque não dá para acabar. Por que você está me perseguindo, Saulo? Saulo responde: como assim? Como assim? Quem é Saulo? É o matador de crente, é o perseguidor da igreja, é o cara do Hezbollah da época, o Talibã, é o Saddam Hussein da época. Esse cara era tipo o Yasser Arafat da época. Ele era um Bin Laden da vida, um homem muito poderoso, financiador de assassinos de cristãos. Por causa da religiosidade, ele tinha tanta convicção do que ele fazia era certo, que ele era capaz de matar por isso. E desde sempre, a religião tem feito vítimas, porque pessoas matam outras em nome da religião. E o Deus que eu conheço não é um Deus de religião, é um Deus de relacionamento. Esse não é um ambiente para religiosos, porque aqui é um ambiente de relacionamento. A religião traz fardo, o relacionamento traz intimidade. É diferente, irmãos. Eu sempre digo que onde os relacionamentos são fortes, as regras podem ser fracas. E Deus não é um Deus de regras, Deus é um Deus de relacionamento. E a Bíblia diz que ele fala para Paulo: por que você está me perseguindo? Por que você está fazendo isso comigo? A questão é que Paulo não entendia que quando ele matava Estevão, ele estava matando Jesus. Paulo não entendia que quando ele perseguia um cristão, ele estava perseguindo o próprio Jesus, porque a igreja e Jesus são inseparáveis. A igreja e Jesus é uma coisa só. Está cheio de gente viciada em lacração, postando coisas, comentando coisas que não são da conta deles.
Porque se eu sou Jesus, eu ia ficar muito bravo de quem falasse mal da minha esposa ou de mim mesmo, porque ele e a igreja são uma coisa só, porque ele é o cabeça do corpo e nós somos o corpo, irmão. Quando você persegue a igreja, você está perseguindo Jesus. Deixa de ser bobo. Por que você me persegue? Por que você fica dando definições de coisas que não é da sua conta? Por que você critica a Cristo? Só ama a Deus quem ama o corpo dele. Eu conheço um homem chamado Estevão, lá do Novo Testamento. Ele foi apedrejado por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho. Mas antes disso, um homem comprou um túmulo. Ele pagou um dinheiro alto para cuidar de um corpo morto, ensanguentado, ferido e desconfigurado. Conecte-se comigo, por favor. Um homem, quando os soldados iam colocar Jesus junto com indigentes, ele disse: me dá esse corpo para mim. Me dá esse corpo para mim. Um soldado com pressa de terminar o seu trabalho, porque estava dando a hora, ia virar sábado, ninguém poderia fazer absolutamente nada mais. Aquele homem pega o corpo de Jesus todo arrebentado, do jeito que eu pego algumas pessoas às vezes, e alguém me critica por causa disso. Todo arrebentado, todo destruído, julgado e criticado, porque alguém foi lá e matou ele. Alguém perseguiu ele. Muitas vezes você persegue Jesus que está sentado aí do seu lado, sabia? Muitas vezes você persegue esse Jesus aí. Tem hora que dá vontade de perguntar: por que você está me perseguindo? Por que você me persegue? Por que você persegue a igreja? Alguns não entendem que quando perseguem a igreja, estão perseguindo a Jesus. Jesus perguntou assim: por que, Paulo? Paulo, agora com entendimento, diria: porque eu sou um bobão mesmo, eu não enxergo, eu não tenho a visão espiritual aberta, eu nunca frequentei uma reunião com o Senhor, eu nunca li a Bíblia da forma que é para ser lida, eu nunca fui pastoreado, eu nunca fui cuidado, na pandemia ninguém da igreja orou por mim, eu nunca recebi uma cesta básica, uma visita no hospital, o pastor não estava lá no dia que meu pai morreu, ou no dia que minha criança nasceu, ou no dia que meu casamento estava acabando, ninguém da igreja orou por mim, eu não sei do que se trata, porque a maioria de vocês chegou aqui carregado, como aquele homem que não podia ir até Jesus com as próprias pernas, e 4 amigos carregou ele até lá. Aí quando ele foi curado, sabe o que ele faz? Ele critica aqueles 4 amigos, ele mata aqueles 4 amigos porque ele persegue Jesus. Esta é uma boa palavra. Aí você esqueceu, como a minha filha esqueceu, como seu filho adolescente esqueceu, seu filho adulto esqueceu quem limpou as fraldas dele, quem deu papazinho para ele, quem ensinou ele a fazer o primeiro Pai Nosso, quem que ensinou ele que tem 2 testamentos, que o primeiro livro é Gênesis e que o último é Apocalipse, quem que limpou a igreja e tirou a poeira para ele assentar, para ele ouvir uma boa palavra. O que seria de nós se não fosse a igreja nos últimos 6 meses, sabia disso? O que seria dessa sociedade se não fosse a igreja? Não existe nenhuma instituição mais poderosa do que a igreja de Jesus aqui na terra. Não existe nenhuma organização mais influente do que a igreja aqui na terra. Agora eu posso ir além, não existe nenhum organismo mais poderoso, porque isso não se trata de organização, se trata de organismo, é um corpo só. Quando Deus olha de cima para baixo, Ele não vê esse tanto de gente não, Ele vê 2 corpos, o primeiro Adão ou o segundo Adão. Você está um nenhum nem outro. Se você persegue o corpo A, você deve pertencer ao B, mas se você persegue o B, você deve pertencer ao A. Você tem que tomar sua decisão, porque a Bíblia diz que ninguém pode servir a 2 senhores, ou você aborrece um e agrada outro. Aí algumas pessoas ficam tacando pedra no próprio corpo, como se eles fossem o cabeça do corpo, mas você não é o cabeça do corpo, eu não sou o cabeça do corpo, o cabeça do corpo é Jesus, o Filho do Deus vivo, que te ama. Está na hora de nós tirarmos essa
capa de religiosidade e entendermos quem somos de verdade nesse corpo que nós pertencemos, que chama a igreja, a noiva de Jesus. A igreja de Jesus, ela deve ser amada. Essa pessoa que está aí do seu lado, ela deve ser amada e cuidada e valorizada, porque ela é Jesus. Está na hora de nós sermos mais gentis, mais pacientes, porque aquele homem lá de Arimateia pegou Jesus, todo ensanguentado, e falou: eu vou cuidar, porque uma hora vai ressuscitar. Eu vou cuidar, porque eu ouvi dizer que ao terceiro dia vai ressuscitar. Não joga fora não. Uma hora vai ressuscitar. Sabe por que eu entreguei minha vida para Jesus e para o ministério, irmãos? Porque eu sei que uma hora Ele vai chamar a igreja e ela vai subir para encontrar com Ele, e vai ser uma festança só, e eu vou participar disso. Sabe por quê? Porque eu faço parte desta igreja, desse corpo de Jesus. Então, quer uma dica? Para de perseguir Jesus e siga Jesus, que é muito melhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Por que me persegues? Por que você me persegue? Vamos orar? Você pode ficar em pé. Nós somos uma família, amém? Paulo não tinha frequentado uma reunião como essa, mas você frequenta. Paulo não tinha tido a experiência com a igreja, com as pessoas, mas você já teve. Paulo não sabia do que se tratava, mas você já sabe. Tem uma galera aí, irmãos, que já teve a experiência e persegue. Aí é um nível de estupidez muito agudo. Como você pode perseguir alguma coisa que você conhece e sabe que é importantíssima? Saulo não sabia, mas o apóstolo Paulo sabe. Eu posso te dar mais um texto aqui. Olha a definição que ele dá agora. Está lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículos de número 22 e 23. Diz assim: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o que, irmãos? Aí diz: sobre todas as coisas o deu a... Ele é o cabeça, colocou tudo no ombro e entregou para quem? Para a igreja. Aí o texto continua dizendo assim: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo ali? O mesmo que perseguia a igreja, o mesmo que matava crente, o mesmo que dava linguada nos outros para matar a vida dos outros, ele está dizendo: agora eu entendo que a igreja é a plenitude de Cristo. A igreja é a plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo é a igreja. O cara que perseguia, agora ele está a favor. Que você saia daqui a favor, porque esta é a igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Se você está passando um problemão, fique no corpo, que é mais seguro, porque Jesus que é o cabeça. Se você está passando uma luta, neste corpo tem cura, neste corpo tem saúde, nesse corpo tem vida. Por mais que ele pareça lastimado agora, por mais que ele pareça problemático, ou looks like morto, que ele pareça estar morto, porque foi assim que aquele homem pegou Jesus, mortinho da Silva. Ele falou: eu vou cuidar porque vai ressuscitar. Por isso que eu cuido, porque uma hora você vai ressuscitar. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Olha que presença de Deus temos aqui agora. Você pode sentir aí no seu lugar? O que você faria se você estivesse na presença da pessoa mais importante de toda a terra? Obrigado, Senhor Jesus. Nos dê uma quinta-feira poderosa. Nós queremos dizer que te amamos. Nós queremos dizer que para nós o Senhor é HaMashiach, o
meio de tanta religião, no meio de tantos outros deuses, como o dinheiro, como a estética, como o ego, Senhor, como, Pai, o poder, nós escolhemos o Senhor como o único, o Hamashia, Jesus o Messias, o enviado. Nós te reconhecemos e a ti fazemos um trono de louvores. A ti elevamos um trono de louvores. Dê para este irmão e esta irmã uma revelação pessoal de quem o Senhor é. Que esta noite seja uma noite diferente. Que os perseguidores parem de perseguir. Que os que têm dúvida do amor entendam que o Senhor ama. E os que não sabem quem são, a partir de saberem quem o Senhor é, descubram essa noite quem são. Em nome de Jesus. Nos leva para casa guardados e protegidos. E que o amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus,